Eu fico muito feliz de estarmos aqui no dia de hoje, porque nós estamos fazendo uma homenagem ao Plano Nacional das PICs, mas também estamos lançando a Frente Parlamentar. Uma frente parlamentar que visa fortalecer as PICs em todo o território nacional. E que rompe com uma lógica que, em grande medida, também subiu às tribunas nesta casa e subiu e ocupou os tapetes e os gabinetes da República em um período recente, que buscava fazer um contraponto à ciência, ou negar a própria ciência. Nós estamos aqui para dizer que o desenvolvimento das PICs está dentro de uma concepção científica. Nós não estamos aqui negando a ciência, nem tampouco negando a realidade, ou tentando nos apropriar das PICs para que as PICs sirvam de qualquer instrumento para reafirmar uma lógica que não seja uma lógica democrática e em defesa da própria vida. As PICs defendem a vida na sua inteireza, porque elas defendem a inteireza de todas as pessoas, a inteireza de como se expressa a nossa humanidade. A nossa humanidade se expressa de várias formas, ela se expressa na circularidade, ela se expressa com o outro, ela se expressa na condição de sujeito, ela se expressa espiritualmente, ela se expressa do ponto de vista psíquico e ela se expressa nas cirandas da vida que tem que ser construídas, reafirmadas. As cirandas com os mesmos ritmos, com os mesmos cantos, ainda que com todas as suas diferenças. Mas quando nós falamos de PICs, nós também estamos falando da nossa ancestralidade. Nós também estamos falando de saberes, de fazeres que foram apagados por uma lógica eurocêntrica que precisa ser vencida, porque neste país, os cocares já existiam antes das coroas. E cocar e turbante nesse país tem mais vigor, mais força do que as coroas. Então, neste sentido, nós estamos aqui falando de ancestralidade, falando de circularidade, falando de uma inteireza das nossas próprias existências em todas as dimensões que nossa humanidade, como disse, buscam se expressar. Por isso é preciso o fortalecimento das PICs. E é preciso o fortalecimento, inclusive na estrutura orgânica do Ministério da Saúde, porque nós queremos uma estrutura orgânica de defesa das PICs no Ministério da Saúde, porque nós queremos fazer a intersetorialidade, que é absolutamente fundamental. As PICs têm que dialogar com o Ministério dos Povos Indígenas, por isso estão aqui, mas também com o Ministério dos Direitos Humanos, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque quando a gente fala de um saber que foi construído e que foi, em verdade, resistiu a todas as tentativas de retirá-los da nossa própria memória e da nossa história, nós estamos falando de uma tradicionalidade que vai se expressar nas ervas medicinais e de tantas outras formas. Então, diria que é preciso também criar os arranjos produtivos, e o padre já falava sobre isso. É preciso dizer que nós podemos ter os hortos, e aqui a gente tem experiências do Marcos Trajano, da Jimena, que criam os hortos em vários cantos, para que nós possamos ter essa relação com o que representa a nossa própria cultura, a nossa forma de se relacionar com outras formas de vida, posto que não somos donos da vida, mas parte de uma trama rica, dinâmica e bela de vida. Então, portanto, nós estamos falando de como se faz os arranjos produtivos nos assentamentos, na agricultura familiar, ao mesmo tempo se constrói uma cadeia produtiva para que nós possamos, enfim, estar dando o viço e possamos introduzir todas as formas de saberes tradicionais em nossa cultura, em nossas existências. Por isso digo eu que é preciso ter estrutura orgânica no Ministério da Saúde. É o que nós esperamos. Isso, ter orçamento também no Ministério da Saúde. Mas é preciso a intersetorialidade. Aqui eu conversava com a Ana Amélia, ela dizia que a sociedade antroposófica, ela fala que a saúde educa.
e que a educação cura. É preciso levar as PICs para as escolas. E já existem experiências que são experiências muito pontuais, mas é preciso ter uma política pública onde nós possamos discutir sobre a diversidade que a escola resiste na sua construção e na sua existência, porque em grande medida nos tiram as praças, nos tiram as ruas, nos isolam das outras pessoas, e as escolas são expressões de territorialidade, expressões de relacionamento com a própria comunidade, com a família, e é preciso que as PICs estejam também nas escolas, para que nós possamos, enfim, fazer com que as pessoas entrem em contato com a sua energia vital, mas que também entrem em contato com as outras pessoas, porque tem um pulsar que muitas vezes é tão encoraçado e é tão impedido de se expressar, que ele vai se transformar, inclusive, em sintomas. Então, portanto, nós precisamos da circularidade, nós precisamos que as pessoas tenham a liberdade de falar, que entrem em contato com a sua energia vital, e que a partir daí nós possamos criar cirandas, porque tenho uma convicção de que é em cirandas que a gente transforma a sociedade. Foi em ciranda que nós subimos a rampa do Palácio do Planalto no 1º de janeiro, com todos os sons, com todos os corpos, com todas as cores, diria eu, e é em ciranda, a ciranda que não tem fim, que vai serpenteando todos os cantos da nossa existência e do nosso país. Mas é em ciranda que nós, inclusive, podemos falar das nossas próprias dores, e a partir daí dialogar com a coragem que nós carregamos e que muitas vezes é negada por uma sociedade que nos oprime e expressa essa opressão no nosso corpo, na nossa própria forma de expandir esta humanidade rica e transformadora. Por fim, diria eu que é preciso introduzir as PICs em todas as etapas da saúde. Nós queremos a PICs na estratégia de saúde da família, para que você possa, inclusive, nessa saúde que anda, nessa saúde territorializada, porque a territorialidade é trança de saber, trança de fazer, trança de desejos, tranças de afeto, tranças de existências, e onde há territorialidade, tem resistência a tudo que busca nos calar e busca nos impedir de voar. Como diz Frida Kahlo, às vezes a gente pensa que nem precisa de pernas, porque a gente dá conta de voar. Esse voar, que também Rubem Alves fala na educação. A educação não pode ser a gaiola, nem nenhuma política pública pode ser gaiolas. A educação e as políticas públicas têm que nos possibilitar os voos coletivos que vão transformando a realidade, que isso é coisa de gente. Transformar a realidade, quando a realidade é doída, é coisa de gente, mas também é coisa das PICs, porque se entra em contato com a energia vital, muitas vezes em contato com o outro, com a outra, e vai se desconstruindo uma culpabilização que se tentou impor e uma solidão que se tenta impor às pessoas, para que as pessoas saiam do contato com a outra, da sua própria diversidade, e a partir daí fiquem apartadas e segregadas. PICs transforma tudo isso, nas suas mais variadas expressões, nas suas mais variadas, trabalha com uma lógica de cosmo, trabalha com uma lógica de diálogo de todas as formas de energia. Por isso, nós queremos PICs em todas as atuações da saúde, mas queremos PICs com estrutura orgânica na saúde, com orçamento na saúde, e nós queremos PICs em todas, dialogando em todas as políticas públicas, portanto, resgatando a intersetorialidade. E aí a gente constrói a territorialidade, a intersetorialidade e o protagonismo, porque as diversas experiências da PICs, inclusive uma experiência absolutamente valiosa que nós temos aqui no Distrito Federal, que aqui chegou o mestre Wu, e o mestre Wu, que veio da Índia, começou a praticar Tai Chi. Tai Chi aqui em um descampado entre uma quadra e outra, há dezenas de anos atrás. E essa praça virou a Praça
da harmonia universal. E o povo se apropriou da praça, se apropriou da cidade, se apropriou daquele espaço para construir um centro onde nós tenhamos todos os desenvolvimentos, ou um CEPI com todos os desenvolvimentos de todas as praças integrativas, perseguindo este objetivo, a partir do mestre Vu, que nos deu a consciência de que o direito à cidade é um direito de cada uma e cada um de nós, e o direito às cirandas são os direitos que a nossa humanidade exige, porque tantas experiências de PIX, que a gente se encoraje, que a gente desenvolve o nosso protagonismo, que a gente se relaciona com o outro, que a gente rompe as culpabilizações, que a gente rompe as angústias e que a partir daí a gente dialoga com a nossa força e com a nossa coragem. Por isso estamos aqui dizendo, a frente em defesa das PICs está sendo instalada no dia de hoje, não contra a ciência, mas para reafirmar a ciência, não em defesa de qualquer comportamento que tenha cheiro e rastro de morte, mas em defesa da vida. E nós vamos criar uma outra realidade no país com relação às PICs. Viva as PICs e viva a Frente Parlamentar!